Nessa quinta-feira, como de costume, querendo alcançar os seus corações, sua mente, né? O Senhor tem um propósito essa noite na sua vida. E essa noite nós convidamos a Priscila Campos Ribeiro, né? A minha prima Priscila, e ela é do ministério ali da comunidade Monte Sião, ali do pastor André, e hoje ela vai transmitir uma palavra que ela tem preparado, que Deus tem colocado no seu coração. Né? Esse é o plano, no seu ponto de vista, né? Da maneira que ela está passando por esse tempo único que nós estamos vivendo. Né? Então, Priscila vai dar o seu testemunho, vai trazer uma palavra para comunicar, né, o que Deus está fazendo nela e através dela, no seu campo de atuação, ali no Monte Sião. Né? Então vamos chamar a Priscila e vamos ver o que Deus tem para nós essa noite, tá bem? Por favor, Priscila, chega aqui. Olá a todos que estão me assistindo. Estou muito feliz de estar participando hoje do Toque do Dia. Eu agradeço primeiramente a Deus e também agradeço pelo tio Marcos, pela oportunidade. Estou me sentindo muito feliz, muito honrada de estar aqui. Eu tenho acompanhado esse trabalho incrível do tio Marquinhos e sei o quanto Deus tem usado a vida dele para abençoar tantas pessoas através desse meio de comunicação, né? Através do Toque do Dia também. E enquanto eu orava ao Senhor, pedindo uma palavra do coração de Deus, do coração dele para o seu coração, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está em Mateus, no capítulo 9, e eu vou ler rapidamente, são poucos versículos, eu vou ser breve aqui com vocês. E versículo 18, Mateus capítulo 9, versículo 18, diz assim: enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. E a palavra que eu tenho para a sua vida é: vivendo um milagre. Eu fico imaginando aquele pai, aquele chefe, né, da sinagoga, chegando para Jesus, dando a notícia para ele que a filha dele estava morta. E eu imagino o desespero desse pai. Eu imagino como ele chegou diante de Jesus para dar essa notícia e pedir para Jesus ir até a casa dele. E porque ele sabia que Jesus estava passando ali, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus podia fazer um milagre na casa dele, na vida da filha dele. Sabe? E talvez você está me assistindo aqui nessa hora e também está passando por um momento de desespero, assim como aquele pai. Alguns dias atrás, semana passada, o primo do meu esposo perdeu uma bebezinha de 15 dias. E foi um momento de luto muito difícil na nossa família. E eu ouvi ele chorando, e ele clamava, ele gritava para a gente orar para Deus ressuscitar. E eu ouvi aquele áudio, sabe? Ora para Deus ressuscitar, ora para Deus ressuscitar. Jesus, Jesus.
E eu ouvi aquilo e eu fiquei tão mal. Até hoje, eu fiquei com a voz daquele primo do meu esposo no meu ouvido, de tão desesperador que era aquela situação para ele. Então, eu imagino que para esse pai, para esse chefe, né, da sinagoga, não foi diferente. Ele estava totalmente desesperado. Era a filha dele que estava passando por aquela situação difícil. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, que Deus fala ao meu coração, foi a forma como ele chegou até Jesus. E diz que ele chegou a Jesus e adorou a Jesus. E sabe, irmãos, eu tenho entendido que a nossa adoração, ela atrai a presença de Deus. E ele adorou, ele podia chegar para Jesus murmurando, ele podia chegar para Jesus diante daquela situação tão difícil, reclamando, indignado, irado, com raiva, qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento ruim, mas ele chegou diante de Jesus e o adorou. E a pergunta que eu te faço hoje é: como que você tem chegado diante de Jesus em meio às circunstâncias que você tem passado? Você tem adorado? Você tem reconhecido quem Ele é, que Ele é poderoso, que Ele não perdeu o controle, que sabe de todas as coisas? Ou você tem chegado diante de Jesus cobrando de Jesus algo? Como tem chegado o seu coração? E essa é a passagem que eu aprendo. Essa primeira coisa que eu aprendo com essa passagem é sobre rendição, sobre entrega e sobre adoração em tempos de dor, em tempos difíceis. Ele sabia o quanto ele precisava viver um milagre. E ele já começou da maneira certa, adorando a Jesus. Sabe? E a segunda coisa que eu aprendo, a segunda lição que eu tiro dessa história é a fé daquele pai, é a fé daquele chefe da sinagoga, porque ele chega e fala para Jesus: Jesus, vem até a minha casa e impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Ele reconhecia que Jesus era poderoso e ele podia mudar a situação da vida daquela menina. Ele reconhecia que Jesus era o Rei dos Reis e tinha poder para ressuscitar, para curar, para salvar a família dele daquele luto. Ele cria no poder de Jesus. E se você deseja viver um milagre também na sua vida, você precisa ter fé. Você precisa ter fé em Jesus, que Jesus é poderoso para realizar na sua vida infinitamente mais daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem imaginado, porque Ele é poderoso. E eu aprendo nessa história que uma das coisas que nós precisamos para alcançar o milagre, para alcançar aquelas situações impossíveis aos nossos olhos, é a fé. Nós precisamos acreditar em Jesus, que Ele é por nós, que Ele está conosco em todo tempo. E a terceira lição, e é essa que mais a gente às vezes erra, e eu aprendo nessa história, é a perseverança daquele pai. Sabe por quê? Porque quando Jesus se dispõe a ir com ele, quando Jesus se dispõe a ir até a casa dele e levar cura e vida para aquela menina, no meio do caminho entra uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia, que estava passando por uma enfermidade. E Jesus para curar aquela mulher. Jesus para ver o que estava acontecendo, sabe? E eu entendo sobre perseverança, porque eu consigo entender aqui nesse texto a perseverança nesse homem, porque ele podia ter falado: moça, eu entendo o que você está passando, eu sei que você está doente, eu estou vendo sua situação, mas eu cheguei primeiro, eu que fui lá atrás de Jesus. Jesus só está passando por aqui porque ele está indo lá para minha casa, você pode esperar? Muitas vezes nós somos assim, nós queremos, no nosso tempo, nós queremos para ontem, sabe? Eu entendo nessa história, eu entendo nesse texto sobre perseverar. Perseverar em oração, aquilo que você tem clamado a Deus, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem colocado diante de Jesus. Não desista, persevere. Ele podia falar assim, sabe? Moça, você não está entendendo, a minha filha, ela está lá, e eu preciso levar a ressurreição, preciso levar Jesus, porque Jesus vai levar a ressurreição para ela. Você pode esperar?
Mas não, ele ficou ali, permaneceu, perseverou junto ali com Jesus. Esteve do lado de Jesus, sabe? Muitas vezes nós desistimos no caminho, oramos uma vez, oramos duas vezes, e às vezes não vemos acontecer do nosso jeito, ou na hora que a gente quer, e logo nós desistimos. E Jesus aqui nos ensina nessa passagem sobre perseverar, sabe? É preciso perseverar, nós precisamos orar e confiar, porque Deus tem o meio certo para agir, Ele tem a hora certa para realizar todas as coisas. Eu entendo que Jesus, ele não é como um gênio da lâmpada, que a gente vai pedir e as coisas vão acontecer na nossa hora e do nosso jeito. Não, porque Deus é soberano e a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e é agradável. Então ele tem o jeito certo, a maneira certa de realizar todas as coisas. Ele tem o tempo certo de realizar. Nosso papel é confiar, esperar e perseverar. Nós precisamos perseverar em oração naquilo que a gente tem colocado diante de Deus, naquelas situações difíceis, naquelas situações que aos nossos olhos parecem impossível, mas nós precisamos perseverar. Sabe, alguns anos atrás, eu tinha um desejo muito forte de engravidar. E eu não conseguia. E eu orava e nada acontecia. E aí eu via outras mulheres engravidando, algumas que tinham acabado de se casar, nem queriam ainda uma gravidez. Outras, então, que não era tempo, elas não queriam, para elas não era o tempo ainda. Ou outras que estavam tudo bem, mas eu estava desejando aquela gravidez, eu desejava ter um filho, eu fazia questão de viver a maternidade. E aí eu vi essas outras mulheres engravidando e eu falava assim, Deus, elas acabaram de chegar e eu tô aqui faz tanto tempo pedindo essa bênção, e por que a minha vez não chega? Eu acho que eu tava assim, sabe, inquieta, porque eu queria no meu tempo, eu queria na minha hora, eu queria no meu momento, eu queria da minha maneira, eu queria do meu jeito. Eu não entendia quais eram os planos de Deus, a minha mente não podia compreender, o meu coração não podia compreender quais eram os planos e os propósitos de Deus. E aí eu falava assim, Jesus, essa pessoa passou na minha frente, eu tô tanto tempo pedindo um milagre de ter um filho, e aí o Senhor vai e já abençoa, mas o meu coração estava mal intencionado, né? Porque eu não estava sabendo viver o tempo de Deus e a vontade de Deus. E Deus é tão perfeito que na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, Ele me abençoou com uma princesa, com a minha filha, que se chama Olivia. E eu quero te dizer, persevere em oração. Persevere, você não gasta tempo orando, você investe seu tempo orando, você investe seu tempo em relacionamento com Deus, em relacionamento com o Espírito Santo, quando você está orando, perseverando por aquele pedido, por aquela circunstância, por aquele momento difícil que você está passando. Às vezes você não está entendendo, mas Deus não saiu do controle. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu quero te dizer que Jesus não está ansioso, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. E o seu papel é descansar, confiar e perseverar. Porque Ele tem um tempo certo de cumprir cada plano, cada propósito, cada promessa na sua vida. Em 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Às vezes eu achava que o Senhor estava demorando em cumprir a sua promessa. Mas não, Deus não retarda. Deus, Ele tem o controle do tempo. Então que você continue perseverando. E por último, sabe, uma coisa assim que me chamou muita atenção, uma lição que me chamou muita atenção, foi que para a gente viver o milagre, a gente precisa estar com as pessoas certas. Quando Jesus, ele entra na casa daquele chefe, o que ele faz? Ele pede para retirar as pessoas que estavam ali. As
pessoas já estavam tocando flauta, já estavam preparando aquele velório. Quando Jesus fala para aquelas pessoas, a menina não está morta, elas riem de Jesus, elas riem, elas começam a rir da situação. E Jesus pede para essas pessoas se retirarem daquele lugar. Para você viver o milagre, para você alcançar o milagre, você precisa se retirar de ambientes que geram incredulidade no seu coração. Muitas vezes você quer viver algo lindo com Deus, uma história linda com Deus, uma experiência linda com Deus, mas você está vivendo em lugares e ambientes que não estão acrescentando fé no seu coração, mas incredulidade. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não estão acreditando naquilo que Deus já falou no secreto para você. E Jesus, ele é bem radical e ele é bem direto naquele propósito, naquela hora. Ele simplesmente tira aquelas pessoas dali de dentro e manifesta o milagre. Ele chama a menina e a menina volta à vida. Então, se você deseja viver o milagre, você precisa estar caminhando com as pessoas certas, no ambiente certo. O milagre e a incredulidade, elas não podem caminhar juntas. Eles não andam juntos. Então, se você quer viver algo sobrenatural, de experiências com Deus, assim como eu vivi na gestação, você precisa fazer parcerias com pessoas que estão crendo no mesmo Deus que você crê, servindo o mesmo Deus que você serve, frequentando lugares sadios que vão gerar fé no seu coração. Você precisa ouvir coisas que alimentam a sua fé. Você precisa ouvir louvores, você precisa ouvir ministrações, porque tem coisas que a gente escuta, ou a gente vê, ou a gente assiste, que não trazem nada de edificação para a nossa vida. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus, a gente buscar as coisas certas, as pessoas certas, sabe? Tudo precisa ser intencional na nossa vida. Se você deseja mesmo viver um milagre na sua vida, seja intencional. Fala, não, a partir de hoje eu vou caminhar com as pessoas que estão crendo naquilo que Deus já falou no meu coração, que não vão rir como aquelas pessoas riram, que não vão debochar. Eu vou falar, você está sonhando em abrir uma empresa? Logo você, olha bem para você, não, nunca vai dar certo. Você está achando que seu filho vai sair das drogas? Não, isso nunca vai acontecer. Você está achando que seu casamento pode ser restaurado? Não, jamais. E seu marido não tem chance. Você precisa sair de perto dessas vozes que levam você para o fundo do poço, trazem incredulidade para o seu coração e não levam você para onde Deus deseja levar. Sabe, eu vejo que foi muito propósito de Deus na vida desse homem, ele presenciar Jesus fazendo um milagre na vida daquela mulher. Porque aquilo testificou que Jesus era a pessoa certa que ele estava levando para dentro da casa dele. Às vezes você está precisando presenciar muitos milagres antes de você presenciar o seu, para confirmar no seu coração que Jesus é a pessoa certa que você precisa caminhar, que Jesus é a pessoa certa que precisa estar dentro da sua casa, no seu coração, na sua vida. Aquele homem, ele parou ali com Jesus, viu aquela cena, porque fala na palavra que Jesus seguia ele até a casa dele, ou seja, ele estava ali ao lado de Jesus. Então Jesus manifestou aquele milagre na vida daquela mulher e aquele homem pôde presenciar. E aquilo confirmou no coração dele que Jesus era a pessoa certa, que ia trazer a vida de volta para a filha dele. E eu quero te dizer que Jesus é a pessoa certa, que vai trazer a vida para dentro da sua casa, que vai trazer o milagre, que vai trazer a resposta que você precisa. Então, se você deseja viver esse milagre, se você deseja presenciar um milagre de Deus na sua vida, adore a Jesus. Faça como esse homem, como esse pai. Chegue na presença de Jesus e se renda a Ele, se entregue a Ele, adore a Ele por tudo que Ele é, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Segunda coisa, creia, tenha fé
Tenha fé que Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que você está pedindo, infinitamente mais do que você está pensando, sabe? A terceira coisa que a gente aprende é sobre a perseverança. Persevere, persevere, persevere em oração, persevere em meditação na palavra, persevere em jejum, persevere clamando ao Senhor, não desista. Você orou uma vez, você orou 2 vezes, você orou 3 vezes, continue clamando, porque o milagre vai chegar. Continue perseverando, que o milagre vai vir. E a última coisa, busque as pessoas certas para andarem do seu lado. Isso vai fazer toda a diferença. Busque as pessoas certas, busque o lugar certo para você viver o milagre que Jesus tem para a sua vida. E é tão lindo ver o que Jesus fez, sabe? Essa menina levantou. Imagina o coração desse pai, vendo essa menina se levantando, cheia de vida, porque Jesus não faz nada incompleto. Então eu creio que essa criança, essa menina levantou cheia de vida, sabe? E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Jesus vai usar da sua história, do seu testemunho, para percorrer por toda a terra, por todos os lugares, para a honra e glória do nome do Senhor. A sua experiência com Jesus não é só para você. A sua experiência de milagres vai salvar muitas vidas. A sua experiência de restauração, a sua experiência de cura, a sua experiência de libertação vai salvar ainda muitas pessoas. Vai percorrer por muitos lugares. E eu desejo muito que você viva um milagre naquilo que você tem orado, naquilo que você tem clamado ao Senhor. E eu sei que Deus é poderoso para realizar na sua vida. E aí onde você está assistindo, aí na sala da sua casa, no seu quarto, eu quero orar por você, em nome de Jesus, que você possa receber essa oração e crer que Jesus está ouvindo o seu clamor também. Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é poderoso e o Senhor traz cura onde precisa ser curado, o Senhor traz restauração onde precisa ser restaurado, libertação onde precisa ser liberto. O Senhor é o Deus perfeito, o Deus presente, que não falha, que não tarda, mas cumpre os seus planos e os seus propósitos na vida de cada um. Eu te peço, Senhor, para essa pessoa que está assistindo agora essa ministração, essa palavra, que o Senhor acrescente fé ao coração dessa pessoa, perseverança, que essa pessoa possa caminhar com as pessoas certas, possa estar frequentando lugares certos, que essa pessoa possa te adorar em todo o tempo, Jesus. Abençoa, Pai, essa casa, abençoa essa história, abençoa essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e obrigada pela sua participação. Bem, irmãos, amigos, esta é a Priscila. Ela tem berço, né? Ela é filha do Rui de Campos, né? Que era também um grande pregador. E você vê que Pri também tem o dom da palavra. E realmente ela experimentou na sua vida um milagre na vida dela, né? Deus restaurando a sua vida e fazendo uma obra perfeita na vida dela, enquanto ela caminhava com Jesus, né? É no caminho que nós vamos receber o milagre. Nós vamos ver milagre e o Senhor vai alcançar e vai chegar naquele momento, como ela disse, naquele momento onde que estava o problema, onde ele ressuscitou aquela menina, né? E Jesus está caminhando e nós necessitamos caminhar para o milagre, né? Tanto para as nossas vidas e como aquelas outras pessoas que estão no caminho junto com a gente, né? Com seus anseios, com as suas necessidades. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Não somente a salvação, o resgate da morte, mas no caminho temos milagres, né? Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que o tempo todo ele faz milagre
tanto nas vidas das pessoas, como na nossa vida, na nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, né? Daqueles que estão buscando, né? Buscando a Jesus Cristo. Uma coisa que eu gosto muito do apóstolo André é que ele fala assim: encontramos aquele que as Escrituras anuncia, os profetas. Nós temos que estar buscando, e buscando é estar perto, né, daquelas pessoas, como a Priscila falou, pessoas que estão com o mesmo desejo no coração, que estão preocupadas com a vida espiritual, com o futuro. Então isso é importante, né? Então vamos agradecer a presença da Priscila essa noite, no toque do dia, e assim agradecendo a sua atenção, e que seja de bênção essa palavra. E na próxima quinta-feira estaremos aqui presente com um novo pregador, né? Um novo testemunho de uma pessoa que tem uma experiência com Deus também. Assim, agradeço a atenção de todos, e assim terminamos o toque do dia dessa noite. Amém? Um abraço, uma boa noite a todos.